Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora Juliana. Vamos para mais uma aula de geografia juntos. Vamos iniciar com a correção da atividade lá na ficha de atividades, na página 113. Então, vocês tinham que encontrar aí no caça-palavras, palavras que nos relacionam ao que nós já vínhamos trabalhando, né? Neste caça-palavras estão escondidas algumas palavras que possuem relação com o tema do capítulo. Encontre-as e circule-as. Depois, escreva no espaço indicado o que você recorda sobre as palavras encontradas. Então, nós temos ali quilombo, que está aqui, pessoal. Quilombo está na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta linha, na quarta coluna, quilombo. A palavra resistência, ela está na segunda linha, na segunda coluna, na vertical, aqui ó, resistência. A palavra INCRA, ela está aqui ó, INCRA, ela está 1, 2, 3, 4, 5 na sexta, me perdi. Na sexta linha, na sexta coluna, na vertical, INCRA, ok? Deixa eu tirar o mouse daqui para não confundir e achar que é um I. Nós temos a palavra censo, ela está na terceira linha, na quarta coluna, na horizontal. E por fim, nós temos, a palavra território, que está de baixo para cima, na segunda linha, na quarta coluna, na horizontal, território, ok? E aí vocês podem ter posto N palavrinhas que relembrasse vocês os quilombos, por exemplo, pode estar relacionada à palavra escravo, escravidão, fuga dos escravos, resistência, a palavra quilombola, a palavra quilombo, que hoje mostra um local que foi de resistência, onde os escravos fugiam, né? Para poder fugir dos maus tratos, eles iam viver nos quilombos. O INCRA, que é uma organização que trabalha em função, em proteção dos indígenas e também das terras quilombolas. O censo, que também é um órgão brasileiro que faz o quê? Contagem, ele conta lá quantos indígenas tem, quantas terras indígenas, quantas terras quilombolas, quantos quilombos, né, terras quilombolas ou quilombos, vê a quantidade da população brasileira e assim por diante, porque tudo que não é documentado oficialmente, o governo não tem como regularizar. E quem faz essa contagem oficial é o censo. Território, nossa, tem muitas coisas que a gente viu que pode ser relacionada à palavra território, né? Território indígena, território quilombola, território brasileiro e assim por diante. Para dar continuidade à nossa aula hoje, nós vamos lá para o nosso livro, lá na página 205. Vamos lá para o 205. Nós vamos começar o capítulo sobre os quilombolas. Nós já havíamos falado deles um pouquinho e vamos continuar. Onde que está escrita a palavra quilombola? Em um quadro de escola, um quadro de giz, né? Que a professora usa muito comumente nas escolas, a gente vê. E quem são esses aqui? São crianças que estão provavelmente na escola. O que são mesmo as comunidades quilombolas, pessoal? São lugares que representam o quê? Aonde viviam fugitivos da escravidão. São os descendentes, né? Parentes de pessoas que já foram escravizadas uma vez na vida. Então, eles deixaram essas terras e as pessoas continuam vivendo lá, mas eles têm que estar lá praticando e vivendo da cultura específica, das tradições, praticando as religiões, dos costumes da época da escravidão, né? Que eles fugiram e iam para aquele local para sobreviver, para viver e continuar podendo manter as suas culturas e tradições que vieram da África principalmente. Quilombolas, vamos ver lá. Opa, aqui a gente já falou, aqui.
Quilombolas são os habitantes dos chamados quilombos. Os quilombos são uma parte fundamental da história brasileira e da nossa sociedade. No passado, os quilombos eram organizados por escravizados fugidos e rebeldes, que se libertavam do poder dos senhores de escravos e passavam a viver com outros rebeldes em locais mais distantes, normalmente afastados em morros ou florestas. Por que eram em morros ou florestas? Locais de mais difícil acesso, para os senhores não acharem com tanta facilidade esse local que eles tinham, que era um local que eles iam para fugir dos maus tratos, fugir do trabalho escravo. E lá, nos quilombos, eles praticavam a agricultura, a pecuária para subsistência, certo? E artesanato, eles praticavam a religião e etc. com relação aos costumes deles, tá? De uma forma livre. O mais famoso dentre os quilombos foi o chamado Quilombo dos Palmares. Vocês já ouviram falar no Quilombo dos Palmares? Vamos ver aqui. Podemos dizer, portanto, que a formação dos quilombos era uma prática de resistência à escravidão. Por que uma prática de resistência? Porque eles queriam mostrar que eram fortes, né? Que são fortes e que eles não precisam daquele trabalho de maus tratos, onde não tinham mínimo de condição de vida, de higiene, de comida mesmo, que muitas vezes faltava para eles, eram castigados muitas vezes, separados das famílias quando chegaram aqui no Brasil, para poder cada um ir para um lugar diferente. Vamos ver aqui sobre esse livro que vocês valem a pena conhecer. Se você não conhece, nunca leu, é uma oportunidade agora para você ler. Pode ver em bibliotecas virtuais, ver se você encontra em arquivo.pdf para você ver gratuitamente. Você gosta de histórias em quadrinhos? O HQ Cumbi, de Marcelo de Salete, traz 4 diferentes histórias sobre a resistência de escravizados durante o período colonial brasileiro. Os personagens são cheios de sentimentos, emoções, ideias e sonhos. Isso nos aproxima do tema. As histórias têm desfechos e acontecimentos emocionantes. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a vida dos escravos, como que era, uma sugestão de um livro para vocês poderem ler e terem fácil acesso. Se não tem na biblioteca da sua escola, se você não tem esse livro em casa, veja se você consegue pegar em alguma biblioteca virtual na internet. Nesse momento que estamos em casa, né? Vamos lá. Quilombolas após o fim da escravidão. O quilombo tinha a função de esconder escravos fugidos. Mas aí, acabou a escravidão, acabaram os quilombos? Não, os quilombos continuaram a existir com a função de mostrar a resistência e aí virou um lugar para se trabalhar em prol contra o racismo, contra a discriminação, porque acabou a escravidão e aí o que aconteceu com as pessoas que eram escravas? Ficaram sem ter onde viver, sem ter nem aquele mínimo que eles recebiam antes. Então eles precisavam trabalhar para conquistar o seu espaço como as outras pessoas. E onde eles buscavam refúgio, abrigo e muitas vezes sustento e trabalho? Nos quilombos. Com o fim da escravidão no Brasil, os quilombos permaneceram como espaço de memória e sobrevivência das famílias de pessoas que haviam sido escravizadas, mas depois foram assimilando outras pessoas nas comunidades quilombolas. Após o fim da escravidão, quais dificuldades você acha que as pessoas que haviam sido escravizadas enfrentaram? Você acha que acabou a escravidão? Vamos lá, vou te dar um emprego, você já vai conseguir. E o preconceito que eles sofreram? Ah, esse aí já era escravo, então não quero mais que ele trabalhe. Ele se rebelou, não quero mais saber. Assim que começou muito o processo da discriminação racial, com resquício que veio da época da escravidão.
Lembrando aqui, pessoal, um pouquinho, que os quilombos não abrigavam apenas escravos africanos, tá? Vindos da África. Eles abrigavam também indígenas, e muitos eram abrigados indígenas, porque também fugiam, que também foram escravizados muitos indígenas, tá? Preservando a cultura e a história. Os quilombos se constituíram como espaços de preservação da cultura e da história dos escravizados. Além disso, foram organizados para que essas pessoas pudessem produzir o próprio sustento. Atualmente, muitas comunidades quilombolas auxiliam, inclusive, no abastecimento de produtos nas regiões próximas que não são quilombos. A maioria dos quilombos está em áreas rurais e se organiza com atividades de agricultura e de criação de animais. Em áreas urbanas também existem quilombos, nos quais se desempenham outras atividades. Olha aqui a imagem de uma comunidade quilombola que vive próximo ao Rio São Francisco. Eles parecem aqui que eles estão descascando batatas ou inhame, algo assim. Trabalho artesanal, né? Não tem máquinas, percebam lá o trabalho artesanal das pessoas. De olho no local, uma tarefa para vocês. Será que na sua unidade federativa, ou seja, no seu estado, existe alguma comunidade quilombola? Você conhece? Será que existe? Se você não sabe, vamos pesquisar. Realize uma pesquisa e tente descobrir se há algum quilombo na unidade federativa onde você vive. Se houver, registre em seu caderno o nome desse quilombo e em qual município ele está localizado. Então você vai pesquisar, se não tem na sua cidade, veja na sua região qual é o quilombo que ainda existe, qual o nome desse quilombo e a cidade que ele está. Se você puder colar uma imagem deste quilombo, cola também, se não faz um desenho que representa e mostra como que é esse quilombo, certo? Quando você voltar às aulas, você vai mostrar para o seu professor e dividir com seus colegas esse seu conhecimento, certo, turma? Muito obrigada pela aula de hoje, nos vemos em breve nas nossas próximas aulas, se cuidem! Um beijinho, tchau!